Nosso trabalho se chama Similaridade Morfossintática e Processamento da L2, por mim, Mara Guimarães e Timóteo Brasil, e nós somos da UFMG. O nosso trabalho ele tem base na noção de que o compartilhamento representacional bilíngue é modulado pela proficiência em L2 e que os processos de aprendizado implícito da segunda língua, eles são sensíveis a efeitos de frequência nas duas línguas, tanto no inglês quanto no português. Então, a nossa hipótese é a de que a disponibilidade na L1 da estrutura morfossintática da L2 afeta a linha temporal de aquisição de propriedades distribucionais da estrutura da L2, porque se a estrutura morfossintática já estiver disponível, esse é um processo que ele pode ser pulado, por assim dizer. Pois bem, na questão da metodologia, nós utilizamos primeiramente o VLT para medida de proficiência, e na tarefa principal nós utilizamos a leitura autocadenciada com leituras de sentenças em inglês com diferentes níveis de similaridade, né? Então, foram 4 tipos de sentença: as sentenças passivas, em que a forma e o significado são correspondentes; a voz média, que tem forma diferente e significado semelhante; a resultativa, que tem forma semelhante e significado diferente; e a ação induzida, que tem forma e significados diferentes. Nós vamos apresentar nossas previsões junto com os nossos resultados acerca das nossas variáveis preditoras. Bom, a proficiência em L2, a gente previu que os sujeitos com maiores níveis de proficiência teriam tempos menores de leitura, e essa previsão foi confirmada. A gente teve um efeito significativo de proficiência em L2 nos tempos de leitura das sentenças. O tipo de sentença, a gente previu que as sentenças mais discrepantes em relação ao português brasileiro teriam tempos de leitura maiores em relação à passiva, que é completamente correspondente entre o português e o inglês. Essa previsão ela foi parcialmente confirmada. A gente encontrou um efeito de tipo de sentença das resultativas e das sentenças com ação induzida. As sentenças de voz média não mostraram diferença de tempo de leitura em relação às sentenças passivas. Já a posição de interesse, ou seja, as palavras que estavam em posição de quebra de expectativa em cada um dos tipos de sentença, a gente previu que essas palavras teriam tempos de leitura maiores justamente por causa da quebra de expectativa. Essa previsão foi confirmada e a gente observou um efeito de posição de interesse. O que a gente observou também foi a interação entre a proficiência e L2. Ela interagiu com o tempo de leitura das sentenças com ação induzida e das palavras em posição de interesse, ou seja, quanto maior o nível de proficiência, menor o tempo de leitura das sentenças de ação induzida e das palavras de posição de interesse. A gente fez também uma análise post-hoc na qual a gente utilizou a proficiência em L2 não mais como uma variável contínua, mas como uma variável categórica, e a gente estabeleceu um ponto de corte no 80% da pontuação do teste para definir proficiência alta e proficiência baixa. Essa divisão ela não mostrou resultado significativo, ou seja, a gente não teve um efeito de proficiência quando ela estava sendo considerada de forma categórica, e isso mostra pra gente que não é possível presumir que o conhecimento dos diferentes tipos de sentenças eles vão ser uniformes ao longo do processo de aquisição de segunda língua. Bom, o que a gente pode concluir com esse trabalho é que, primeiramente, as sentenças com correspondência de forma e significado, ou seja, as sentenças passivas, tiveram tempos de leitura menores, como esperado. A proficiência em L2 interagiu só com o tipo de sentença completamente discrepante entre o português brasileiro e o inglês. Então, o que a gente entende é que essa abstração representacional ela parece acontecer mais cedo em situação de correspondência semântico-pragmática do que morfossintática, visto que a gente não teve uma diferença do tempo de leitura das sentenças de voz média, mas a gente teve uma diferença no tempo de leitura das sentenças causativas, né, que são a ação induzida e as resultativas. Esses resultados eles têm consequências para os estudos de priming translinguístico entre o português brasileiro e o inglês, uma vez que os efeitos de priming translinguísticos eles são mediados pela proficiência em L2. Aqui estão nossas referências. Muito obrigada.